Olá, boa noite. E aí, galera, boa noite. Esse feriado aí, como foi? Como foi não, né? Tá sendo, né? Não acabou, vai até meia-noite, né? Hoje acaba meia-noite. Ai, ai, só brincando mesmo. Tô chamando aqui a Raquel pra gente poder começar. Tá? Então, emagrecimento aí, além das dietas. Caramba, como que será isso, hein? Tô vendo que ela entrou, vou até assinar pra Raquel. Ela tá entrando aí. Raquel, já te convidei já. Vou te convidar de novo. Você tem que aceitar. Né, Raquel, já te convidei, tenta entrar. O som tá legal, gente? O áudio tá bom? Vocês estão escutando? Raquel, já convidei você. Já convidei você, Raquel, para entrar. Boa noite, boa noite. Simone, e aí, Simone, tudo bom? Convidando novamente. Pronto. Convidei novamente. E aí? Deu certo? Ah, tá dizendo aqui. Oi, Oi. oi. É que o convite passou, na hora que eu ia Hum, clicar, mudei a câmera de posição, mas já entendi. estou aqui. Fala, Emanuel, beleza? E aí, Raquel, como que vão as coisas? Me conta, esse feriado aí. Então, tá tudo bem, graças a Deus, feriadão, né? A gente está aqui Feriadão? fechando o feriado. Um dia Hã? só. Foi feriadão não, é um dia Ah, só. mas um dia tem 24 horas, né, Thiago? 24 horas a gente faz muita coisa, incluindo Ah, lives, né? entendi, Incluindo fazer beleza. live, né? Então, a gente aproveita o máximo. Fica melhor assim, a luz? O que você acha? Tá bom, tá ótimo, tô te vendo muito super bem. Jussara, boa noite, Jussara. Simone também estava aí, viu? A Simone, que bom. E aí, podemos começar? Você que manda. Então, o tema da live é emagrecimento, né? Além da dieta, não é isso? Você que me convidou. Isso. Emagrecimento muito além das dietas. Muito Bom, além da dieta. exatamente. Esse título, na verdade, do tema da live, né? Ele é um tema relativamente amplo, né? A gente vai tentar funilar um pouquinho, mas Uhum. ele é um tema amplo porque, de fato, é um assunto de extrema relevância e que tem vários pontos a serem abordados, né? Óbvio que a gente não vai conseguir aí conversar sobre tudo, mas a ideia é justamente pegar um nicho fora aí das ideias do emagrecimento, né? Como todo mundo fala, acho que todo mundo deve discutir isso de alguma forma. É um tema de importância clínica mundial e que a gente vai tentar Uhum. olhar para um outro lado, né? Um outro lado dessa moeda. E basicamente esse interesse, essa live, esse planejar esse processo, ele também vem porque a ProHealth, né? Então, para quem não sabe, né, a Raquel Coelho, diretora aqui da ProHealth, né, o Thiago é um colaborador aí da nossa empresa, e a gente vem tentando justamente fazer produções de material científico, produções de recurso, não só de recurso humano, de recurso didático, para que a gente possa explorar de forma bastante interessante aí e palatável, né, tópicos relacionados à saúde, performance, nutrição, exercício físico, né, de abrangência. E, nesse sentido, falar desse tema, né, emagrecimento e dos viés que concerne, é de toda relevância. Né? E para isso a gente Uhum. convidou aí o Thiago, né, nosso principal colaborador, para fazer essa primeira produção de material científico, né, Thiago? Fala um pouquinho do seu e-book, que foi justamente, né, o norteador aí das nossas ideias.
Então, a gente vai conversando aqui, acho que o e-book a gente fala no final, porque tem a ver com a live, né? Então, acho que esse tema, que é o emagrecimento barra obesidade, né, ele sempre vai estar atual. Eu imagino que sempre vai estar atual. Nos últimos 30 anos, nenhum país no mundo conseguiu realmente reduzir o índice de obesidade da sua população. Nos últimos 30 anos. Então, é um tema complexo até de se combater, pelo menos a nível populacional. E é curioso, entre aspas, curioso, não vou nem dizer curioso, na verdade eu acho que esse tema evoluiu muito em relação até como lidar com ele. Na minha época, lá atrás, aí eu tenho que mostrar que eu sou um pouquinho velhinho, né? Mas lá atrás, na minha época de graduação, seja na educação física, mas especialmente da nutrição, falou de obesidade, falou de emagrecimento, batia-se muito na tecla da alimentação, óbvio, por motivos óbvios, dieta, alimentação, isso é óbvio. Mas eu acho que evoluiu bastante essa questão do manejo da obesidade, eu acho que está muito mais já enraizado, seja na população, no profissional, no paciente, que só a dieta não dá. É um pilar imenso, forte, mas sozinha você não vai conseguir emagrecer de forma sustentável, porque o problema não é emagrecer, é sustentar. Né? Então, acho que a introdução, até o título é provocativo, né? O título até do e-book é exatamente esse. É emagrecimento além da dieta. Tem a parte bioquímica, fisiológica, tem a parte comportamental e tem a parte que a gente vai focar mais hoje na live, nessa live específica, que diz respeito ao estilo de vida das pessoas. Quantos amigos nossos que conhecem a gente, são em comum, querem emagrecer, por exemplo, e só fala assim, passa dieta, passa dieta. Não é assim. Né? Se todo outro contexto tiver equivocado, qual contexto? A gente vai chegar lá? Se tiver equivocado, não tiver coerente, não tem dieta no mundo, num contexto que não está adequado. Você não vai conseguir de forma sustentável e saudável, né? Que é o propósito maior, conseguir de fato emagrecer. Eu acho muito difícil. Então, esse título foi provocativo, realmente. Principalmente para o paciente, que é o leigo, por exemplo, um leigo. Caramba, o que ele vai dizer? O que ele vai falar além da dieta? Né? Emagrecimento além da dieta. O que tem além da dieta que eu posso fazer, né, que poderia estar contribuindo para o emagrecimento? Então, como eu falei, eu acho que esse tema evoluiu bastante. E hoje é muito falado na medicina do estilo de vida. Tá? Então, acho que a gente pode começar por aí, Raquel, falando da medicina do estilo de vida, os seus pilares, né, os 6 pilares da medicina do estilo de vida, como que isso contribui para o emagrecimento, claro que a nutrição é um dos pilares, e como chegar, né, nesses pilares, como de fato alcançar, mudar hábito, comportamento, como alcançar esses pilares. Então, a medicina do estilo de vida é uma medicina baseada em evidência científica, justamente para tentar contribuir, seja com o indivíduo, paciente único, um indivíduo, ou um grupo de pessoas, uma família, ou até uma população inteira, se for pensando assim, sei lá, o Brasil, né, com saúde pública, ou outro país qualquer com saúde pública, pode ser também estratégias de saúde pública para tentar emagrecer a população, como eu falei, é difícil, nos últimos 30 anos nenhum país conseguiu. Então, a medicina do estilo de vida é exatamente isso, através de evidências científicas, práticas, você tentar mudar o comportamento, hábito, comportamento do indivíduo, de um grupo, de uma família ou de uma população. Qual comportamento? Principalmente aquele comportamento que não está adequado, né, para você ir do ponto A para o ponto B. Quem é o ponto A? O ponto A é você hoje, como você se encontra. Quem é o ponto B? Principalmente aqui na pegada dessa live, né? Qualidade de vida, emagrecimento, né, longevidade, é isso. Então, quais são os hábitos, quais são as âncoras, né, que não está deixando você ir do ponto A para o ponto B? E a gente pode pensar aqui nessa live enquanto indivíduo, não vou pensar em população, mas se aplica também, de certa forma. Né? Então, do ponto A para o ponto B, eu tenho que melhorar, eu quero emagrecer, forte aqui seria emagrecimento, estou obeso, com comorbidades. Só matar a bola no peito e sair jogando, na coragem, sem ferramenta, sem técnica, você já sabe que é muito difícil. Você acaba sucumbindo. Em algum momento você vira um Titanic
vai bater no iceberg e vai afundar. Então, a medicina do estilo de vida, baseada em evidência, ela é além da dieta. Existem outras esferas que a gente vai comentar, né, que vão ajudar muito na mudança desse estilo de vida, trazendo o indivíduo do ponto A para o ponto B, que é um sinônimo de longevidade, qualidade de vida e emagrecimento sustentável. Mudar hábito, mudar comportamento. Exato. Thiago, você tocou num ponto que eu acho bastante importante de frisar, porque, de fato, a gente teve, como eu concordo com você, a gente teve uma evolução aí, científica muito grande no assunto obesidade, no assunto emagrecimento, de uma forma geral, que, né, levou até você a construir esse título, como você mesmo falou, provocativo. Porque, de fato, né, quem nunca ouviu aquela frase de que para emagrecer ou para sair desse estado, né, de obesidade, de sobrepeso, a gente precisa, né, se alimentar melhor, ou seja, precisa ter uma dieta e precisa fazer mais esforço, gastar mais caloria. Na verdade, esse é o jargão que todo mundo fala quando você pensa em algum problema com peso corporal, né? Fecha a boca e gasta mais, né? Come menos e gasta mais. Só que, como você mesmo disse, né, comer mais comer de menos e gastar mais, né, se fosse tão simples assim, ou se fosse só executar isso de forma, né, simples, a gente não teria esses índices de obesidade e sobrepeso que estão alarmantes aí no mundo inteiro, tá certo? No Brasil, a gente tem índices de obesidade em mais de 20% da população. Né? Então, tanto para quem sofre com esse processo, quem sofre de obesidade, de sobrepeso, que fica ali naquela sobe e desce na flutuação do peso corporal, ou até para quem trata, né, a gente precisa avançar um pouquinho essa linha, né, só de comer menos e gastar mais. Né? O que existe por trás disso que faz com que a pessoa, de fato, não consiga ingressar no processo. E uma vez que ela ingressa nesse processo, o que faz ela ir desistindo, o que faz ela ir não tendo retorno desse processo, que é o processo de emagrecimento. E agora, em março desse ano, saiu um levantamento da Associação Brasileira de Síndrome de Obesidade, que ela apontou que 90% das pessoas que entram num processo de emagrecimento de alguma forma não tem resultado. Então, você imagina, 90% das pessoas que ingressam no processo ou que tentam de alguma forma não conseguem ter resultados ou então voltam a engordar, né? Voltam a estaca zero, digamos assim, tá certo? Uhum. Então, de fato, a gente precisa olhar para esse tema como uma coisa além do que é batido, né? Além da dieta, né? E acho que é bastante interessante. E aí, quando a gente pensa, o que tem além da dieta? Né? Quando você pensa além da dieta, você tem que pensar no indivíduo. Quem é esse indivíduo? Quais são as características desse indivíduo? Deixa eu fazer um parênteses aqui, Raquel. Calma aí. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Porque quem me acompanha, por exemplo, no Instagram, nas minhas publicações, ou até em aula, né, na faculdade, para não ter dúvida, o emagrecimento ele tem uma coisa que tem que acontecer, isso é óbvio, mas parece que para algumas pessoas na internet não é tão óbvio ou fica meio destoso, que é o seguinte: que tem que ter o balanço energético negativo, isso é claro, lei da termodinâmica, não tem como ser diferente. Então, se eu estou vendo uma pessoa que hoje está obesa e daqui a algum tempo ela emagreceu, eu não conheço ela, não conheço, não sei se ela fez alimentação, exercício, tomou fármaco, cirurgia, eu não faço ideia. Mas só sei de uma coisa: se ela emagreceu ao longo do tempo, uma coisa eu sei: teve balanço energético negativo. Isso é imperante, isso é o primeiro ponto. Tem que acontecer. Isso não quer dizer, de forma alguma, por exemplo, que é só contar caloria. Né? Eu sou nutricionista, eu não sou matemático. Não é só contar caloria, é óbvio que não. Porque às vezes dá uma interpretação errada em rede social. Né? Quem me conhece um pouquinho a mais sabe que eu não penso assim. Mas que tem que ter balanço energético negativo, tem que ter. Porque tem alguns profissionais, ao meu ver, divulgam que também não precisa. Isso não tem como. Balanço energético negativo, crônico, tem que existir. O que a gente vai discutir aqui, e isso sim é muito mais importante, esse embasamento, é como atingir esse balanço energético negativo de forma sustentável, que envolve, aí sim envolve, o estilo de vida da pessoa como um todo. Que são os 6 pilares, os 6. Nenhum é mais ou menos importante. Todos os 6 pilares da medicina do estilo de vida impactam
na qualidade de vida, no emagrecimento, em doença, um monte de coisa. E a primeira coisa, e aí você pode me cortar, tá? Fica à vontade para me cortar o momento que for. Porque para identificar, inclusive, como a gente estava falando da medicina do estilo de vida, é uma ciência baseada em evidências científicas claras e fortes, para justamente tentar mudar o hábito dessa pessoa, que a gente precisa... Fala, Lugão. Olha o Hugo aí, Raquel. Nosso amigo aí de infância. Você é fera, hein? Tiver uma dorzinha no ombro, tá operando. Ele opera tranquilo. Então, o que eu estava falando? Olha o que é que acontece. Para identificar esses hábitos, tem uma coisa que hoje é muito valorizada, né? Que é a entrevista motivacional. Talvez seja o primeiro ponto para depois a gente chegar nos 6 pilares da medicina do estilo de vida, que está dentro desse contexto. Tá? Então, uma entrevista motivacional. Não existe, você que é paciente, que está nos escutando agora, não é profissional, não existe você chegar num consultório e o profissional nem olha para você, né? Nem conversa, não tem empatia, não tem conexão, já está ali prescrevendo, por exemplo, está aqui a sua dieta, está aqui o suplemento, vai lá e volta daqui a um mês. Isso é coisa do passado, isso acontecia com mais frequência. Né? Num profissional hoje mais contemporâneo, essa entrevista motivacional fundamental. E a entrevista motivacional ela tem alguns pilares. E o primeiro, talvez, né? Você me corrija aí se eu estiver errado. Primeiro, essa entrevista é centrada, o foco é no paciente, não é em você, profissional. O foco é no paciente. O paciente é empoderado. O paciente é empoderado. Ele que toma as rédeas, com a sua ajuda, óbvio. Ele veio te procurar. Não foi o Thiago que foi procurar o paciente, ele que veio me procurar. Então, ele quer uma ajuda. Então, nessa entrevista motivacional, né, onde o paciente, ele é o senhor, ele é o contexto, ele é o foco, ele tem que ser realmente empoderado, e ele está ali e a gente vai começar a conversar. Né? Então, o que acontece? Né? Numa entrevista motivacional, você tem que ter uma técnica que é a escutativa. A escutativa é importante. Entendeu? A escutativa é importante. Por que você veio me procurar? Como que eu posso te ajudar? Você já foi em outro profissional? Quantos profissionais você já consultou? Porque eu não quero ser mais um nutricionista dele. Você não quer ser mais uma educadora física dele, se ele estiver procurando educador físico. Você quer ser a última. E ali, na verdade, é um projeto de vida. Então, você vai conversando com ele nessa escutativa, onde ele fala mais, o profissional escuta mais. Tem profissional que está falando, não dá tempo da pessoa... Thiago, sabe o que eu percebi ao longo desses anos, né? Uma diferença, existe assim, 2 tipos, digamos assim, de profissionais, né? Aqueles que seguem, de fato, todo um roteiro pré-determinado, né, de avaliação, de anamnese, digamos assim, né? A gente aprende isso na faculdade, né? Vamos fazer uma anamnese, que é aquela coleta de dados, né, que não é aleatória, é uma coleta de dados que saiu com base, né, no interesse fisiológico, emocional, enfim, daquela pessoa. Mas eu percebo que tem alguns tipos de profissionais que ficam muito atrelados a esse protocolo pré-determinado. Protocolo, às vezes, que vem lá da década de 50, 60, 70, que são fixos, né? Que geram aquelas perguntas sim ou não, tá certo? Que gera aquele padrão, né? Onde é quase que automático para você preencher. E existe aqueles profissionais, né? O outro lado, o grupo de profissionais que acabam adequando ou adaptando, digamos assim, esses protocolos que têm que ser seguidos, eles não nasceram do nada, mas começam a adaptar à realidade do paciente, à sua metodologia e principalmente a forma com que esse público está chegando. Porque você falou, assim, em algum momento você falou assim, a gente tem que ter o paciente como centro, de fato, ali daquele processo, né? A entrevista centrada no paciente, tá certo? E a entrevista centrada no paciente, ela tem que ser do início ao fim, né? Ela tem que ser do início ao fim, ou seja, desde o momento em que ele contacta você, que ele vai fazer o primeiro contato com você, na verdade, ele já tem que ter, né, aquela empatia, já tem que perceber, de fato, de alguma forma, que, de fato, ele é importante para aquele momento, para aquele profissional, tá certo? Então, de fato, você talvez direcionar a sua conduta profissional, seja ela no consultório, no centro de treinamento ou no conjunto,
que ele seja de fato o centro, ele tem que perceber, né? O paciente tem que perceber que ele é de fato o centro ali. Então, quando você fala, o indivíduo entrou no consultório e você nem olhou, né? O profissional ali nem olhou para mim, já está com aquela prescrição, né? Já ali de gaveta, etc. Então, está repetindo, pensando agora no educador físico. Então, o cara está repetindo aquele mesmo treinamento ali, né? Online, que é para todo mundo. Ou seja, isso às vezes pode, de uma certa forma, digamos, facilitar o trabalho do profissional, mas pode simplesmente acabar com o interesse daquele paciente, né? Em manter ali uma continuidade ou passar para um segundo nível, né? Eu acho que quebra um pouco a empatia quando a coisa é muito automatizada, tá certo? Isso tudo então, que você está conversando... Quando você falou entrevista motivacional, né? Esse nome motivacional não é um nome moderno, bonitinho. Ela tem um porquê da gente chamar de entrevista motivacional, né? Não é simplesmente entrevistar. A entrevista motivacional, ela busca o interesse, né, da motivação, ou seja, o profissional ele tem que encontrar meios e estratégias de achar a motivação ou as motivações que levaram aquele paciente a te procurar. Então, né? Que levaram aquele indivíduo a te procurar. Então, e como que você, entre aspas, acha? Né? O paciente está obeso, ele quer emagrecer e não consegue. Uma boa anamnese, uma boa conversa, um bate-papo franco, com conexão, com empatia, a resposta está ali. A resposta você encontra normalmente ali nesse bate-papo. Quais são os hábitos dele que estão dificultando, né, ele chegar no objetivo que ele quer. Então, uma boa anamnese, uma boa conversa. Então, como você bem falou, entrevista motivacional. Olha o nome. É entrevista motivacional. Bom, mas o que isso tem a ver? Não. Na verdade, para você tentar, como você bem falou, achar a motivação dele paciente, não sua. Entrevista motivacional não é a motivação do profissional. É a motivação do paciente de estar ali te procurando. Né? E mais do que isso, meu amigo, vamos lá, você quer emagrecer, dentro da conversa ali, né? Aquela pergunta aberta, são perguntas abertas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, como que eu posso te ajudar? Como que você chegou até aqui? Como que você tomou a decisão de vir até aqui? Tudo isso tem implicação, tá, gente? Se a decisão dele, ao chegar no consultório do nutricionista, foi porque o médico disse que o lipidograma dele está alterado e ele quer melhorar o lipidograma, só por conta que um médico disse a questão de doença, isso é uma situação. Se a motivação dele mais profunda, imagina um iceberg, né, como eu estava conversando com a Raquel nos bastidores. Imagina uma metáfora, um iceberg. Você tem que mergulhar lá na profundeza para achar as 2 ou 3 motivações mais importantes desse paciente que ele veio te procurar por conta disso. Olha, Thiago, eu estou obeso, eu quero emagrecer, para poder brincar melhor com o meu neto. Isso é uma motivação. Olha, eu estou obeso e eu quero melhorar a minha obesidade, eu quero emagrecer porque eu estou com uma lombalgia que não acaba. Olha, eu quero voltar a jogar futebol, que eu não estou aguentando mais por conta da minha obesidade, eu não consigo jogar. Eu jogava de atacante, agora estou no gol. Mas eu quero voltar a ser atacante, eu quero voltar a correr. Então, a motivação é de cada um. E você encontrar isso é fundamental. Porque encontrando a motivação, você vai conseguir criar estratégias dentro dessa anamnese, dessas perguntas abertas, para você contribuir, né? E achar uma solução, mudar hábito, para ele ir do ponto A para o ponto B. Então, é exatamente isso. Dentro dessa entrevista motivacional, onde o cliente, o paciente, é o centro das atenções, onde ele fala mais, cada um tem sua própria maratona. Você não conhece ele. Ele chegou hoje no teu consultório. Vida pregressa, né? A maratona, cada um tem a sua. Você ficou obeso ao longo do tempo, aumentando o seu peso aos pouquinhos, ou foi fazendo dietas restritivas com efeito sanfona? São 2 situações totalmente diferentes aí. Provavelmente quem veio fazendo dietas e foi aumentando o peso no efeito ioiô, não aguenta mais fazer dieta restritiva, porque ele já fez um monte e não deu certo. De repente, quem for ganhando peso aos pouquinhos, ao longo do tempo, esse aceita fazer uma dieta um pouco mais restritiva, talvez com uma fase de ataque, né, que é um déficit calórico um pouco maior. Enfim, temos possibilidades. E dentro dessa nossa conversa, bate-papo inicial, para conhecer a pessoa, né, o que a gente pode observar? Aí sim, os 6 pilares da medicina do estilo de vida,
que não vai dar para conversar sobre os 6 pilares em 1 hora e meia, 2 horas de consulta que seja, é difícil, porque tem outras coisas a fazer dentro desse protocolo que nos é ensinado, que não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas tem uma avaliação clínica, uma avaliação laboratorial, se tiver exame bioquímico ali que ele traga para você, tem avaliação antropométrica, né? Circunferência, dipômetro, biopedância, seja o que for, ainda tem um planejamento dietético, né? Tudo isso dentro daquele tempo. Então não dá para atacar tudo. Provavelmente dentro dessa maratona do obeso, como ele chegou naquele dia para você, tem muita coisa que você já identificou que dá para melhorar. Mas a gente tem que começar pelo começo, step by step. Eu vou fazer a maratona, é o primeiro passo. E eu vou dar qual? Qual é o primeiro passo? Caramba, o primeiro passo, quem vai te dizer é o próprio paciente. Qual é a dor que ele trouxe para você? Né? Qual é a transformação que ele quer ter naquele momento? Você tem que elencar e ver pô, o que ele está realmente precisando nesse momento, o mais importante para ele, que ele está me dizendo, a dor dele maior é essa daqui, então eu vou caminhar por aqui. E aí, de repente, por incrível que pareça, dentro dos pilares da medicina do estilo de vida, nem é a nutrição principal. Às vezes a nutrição está até ajustada. Então acho que a gente pode começar a falar dos pilares. De repente o sono... Vamos falar dos pilares primeiro. Bom, como você já falou ali várias vezes, né, a medicina do estilo de vida, na verdade, é uma abordagem da medicina moderna. Ela não é específica para quem quer emagrecer. Na verdade, ela compõe um projeto de vida saudável. E aí você pode, na verdade, abordar as subcategorias, digamos assim, das diversas alterações da saúde. Mas como o nosso objetivo hoje é o emagrecimento, a gente vai, claro, puxar esses 6 pilares, né, dar uma breve explicação dos 6 pilares voltados para o emagrecimento. Mas ela é uma tendência da medicina de uma forma geral. E é a tendência da medicina por quê? Né? Hoje em dia a gente fala muito na medicina preventiva, tá certo? Por que isso? Justamente porque já se identifica há vários anos que alguns comportamentos podem predispor ao aparecimento de patologias, tá certo? Incluindo a obesidade, né? A obesidade é uma patologia. Bom, e aí quando a gente fala de estilo de vida, ele está vinculado àqueles comportamentos, né? Tanto sociais quanto individuais. Bom, então, dentro do primeiro pilar, por exemplo, é justamente... É justamente o pilar aí da alimentação, né? Que eu vou até pedir licença para o Thiago para falar um pouquinho, né, dos outros anteriores, porque acho que a alimentação a gente fala bastante, né? Então, a gente tem o primeiro pilar, que é a alimentação, né? Ou melhor dizendo, a nutrição, tá certo? O estado, como ele vai se nutrir de fato, e aí é individual. Você tem ali o componente da atividade física, tá certo? Que também é um pilar ali individual. E você tem ali o componente de controle de estresse. Né? Ou seja, o estresse como um terceiro pilar. Quando a gente fala de estresse, né, a gente está falando de componentes que influenciam nas respostas, tanto fisiológicas quanto nas respostas emocionais, e que podem se traduzir, na verdade, entram em interseção ali com esses dois pilares anteriores que eu falei para vocês. Né? Então, a gente tem o pilar da nutrição, o pilar da atividade física e o pilar do estresse. Então, indivíduos que sofrem constantemente de situações estressantes, né, eles se tornam indivíduos que a gente chama de indivíduos reativos, tá certo? Então, os indivíduos reativos são indivíduos realmente estressados. Aí, estressados por quê? Aí a gente tem que avaliar qual é o fator estressor dele. Por isso, mais uma vez, a importância da entrevista motivacional. Você identificar naquele perfil do paciente, né, se ele é um indivíduo reativo e quais são os elementos estressantes que pertencem ali à vida dele. Então, ele pode ser um indivíduo cuja profissão é uma profissão que carrega estresse. Né? Se a gente pensa lá num policial, né? Se a gente pensa num vigilante, se a gente pensa num motorista de ônibus, BRT, né? Enfim, a profissão dele já impõe um nível de estresse elevado. Né? Esse nível de estresse, ele influencia diretamente nas relações dele com a alimentação, nas relações dele com a atividade física, nas relações dele pessoais, nas relações dele de sono, tá certo? Então, o pilar
do fator estresse na vida do indivíduo é um fator importante a ser identificado e, ao mesmo tempo, tentar ali com a ajuda profissional esse certo controle. Tá Bom, é certo? bom frisar aqui também que a questão do estresse pode ter outras origens, inclusive. Você pode pensar, por exemplo, não sei, aí você perdeu um ente querido. Sua mãe morreu, seu pai morreu, avó, avô, pet morreu. Pode ser uma questão financeira, né? Você está quebrado financeiramente, o seu comércio não está indo bem, a pandemia quebrou teu comércio. Cara, isso é um estresse. Tá? Aí você bem falou das profissões, tem muito estresse. Às vezes abuso sexual ou até o trabalho, a rotina de trabalho não é legal. O chefe é muito chato, te cobra muito. Ou até assédio sexual no trabalho todo santo dia. Isso é um estresse crônico, inclusive. Crônico. Todo dia no trabalho, meu chefe me faz assédio sexual, por exemplo. Isso é um estresse. Ou sofreu bullying, não sei. Ou vem sofrendo bullying. Então, existem diversas maneiras. Até o estresse até físico agora. Até do atleta, por exemplo. Pega uma ginástica, que é uma criança, treinando 8 horas por dia. Nem pega sol, é ginásio o dia inteiro. Enfim, overtraining. Olha o overtraining aí. Então, você tem diversas possibilidades de estresse, seja o estresse físico ou mais até psicológico. Mas independente da origem desse estresse, realmente, como você bem falou, pode influenciar negativamente na quantidade e na qualidade do sono, na sua disposição para fazer exercício físico, e por vezes, não é todo mundo, mas por vezes se desconta esse estresse todo, essa parte emocional, aonde? Na alimentação, na comida. E aí vem aquela comida mais palatável, mais saborosa para você, que em geral é ultraprocessado, cheio de gordura, de sal, açúcar, muita caloria, né? E aí você já não está fazendo exercício físico direito por conta desse marasmo, né, do estresse. Já não está dormindo direito. E dormir, gente, existe hoje na medicina do estilo de vida até um conceito que é a higienização do sono. Você tem todo ali um procedimento, protocolo, que estuda realmente o sono, a qualidade do sono, porque isso impacta diretamente um sono ruim, né, até em ciclo circadiano, né, que vai impactar numa resposta neuroendócrina totalmente diferenciada, que aumenta inclusive a questão até da fome. Né? Quando você não dorme muito bem, né, o teu corpo, né, por conta do ciclo circadiano, resposta neuroendócrina, você até acaba tendo mais fome. O teu eixo fome-saciedade fica desequilibrado. Tem até um conceito, Raquel, não sei se você já leu, sobre shift work. Shift work, né? Aquela pessoa que o trabalho dela é de madrugada. Fica ao contrário. Então, é o DJ, é o vigia, é o policial, às vezes artistas, políticos que viajam da área da muito, saúde, que faz plantão. Fica então com o horário todo trocado. E normalmente quem trabalha de noite, à noite você tem acesso a qual tipo de comida? A comida rápida, né? O fast food, aquela que está ali já preparada, né? Então tem essas duas coisas para o shift work. É aquele que tem acesso à comida de madrugada, normalmente uma comida de não tão boa qualidade, e tem a questão do ciclo circadiano impactando em um monte de doenças. Na verdade, a falta de sono, a privação de sono, né, e tem vários questionários que você pode perguntar nessa anamnese mais específica para o seu cliente, se você está percebendo que o principal problema dele nesse momento, dos 6 pilares da medicina do estilo de vida, é a falta do sono. E a falta do sono que, na verdade, está sendo o gatilho para ele comer mais. Né? A falta de sono induzindo essa quebra do eixo fome-saciedade, induzindo uma fome maior, uma hiperfagia compensatória. Então é o sono. E aí, por exemplo, quando você acorda inteiro ou você acorda arrebentado? Né? Como que você avalia a qualidade do seu sono? Você é aquele cara que acorda a madrugada inteira para ir no banheiro, comer alguma coisa? Por aí vai. Então, essas questões, existem questionários validados, que geram um score, para saber como está o teu sono. Às vezes você é aquele cara que está batendo cabeça, dormindo o dia inteiro na sequência. Está dirigindo, está batendo cabeça. É um sinal que o teu sono não está de qualidade. Isso impactando. E, gente, o ser humano é um só, está tudo interrelacionado. Não adianta querer vamos tratar a nutrição, mas está relacionado com o sono.
né? Ah, não, eu quero emagrecer, mas está relacionado também com a atividade física. Talvez a atividade física não seja nem o principal ali para o cidadão emagrecer, mas ele consegue a manutenção do peso corporal perdido com atividade física, com certeza. Com certeza. Ninguém consegue pensar em comida enquanto está malhando, pegando peso. Você tem que estar pensando ali canalizado, você não está distraído. Quando você vai comer por fome emocional, que se fala, quer dizer, é uma fome que não tem nada a ver com a questão energética. Estou precisando de comida porque eu estou realmente com questões energéticas, hipoglicemia e tal. Não, vou comer por qualquer outra coisa que não seja por fome fisiológica real, né? Às vezes se coloca esse nome, é uma fome emocional. E aí você tem que tentar trocar. Por exemplo, trocar pela atividade física é fundamental. Atividade física, ou vai ler um livro, né, ou vai escutar uma música, vai fazer yoga, uma coisa relaxante. Aí depende, cada pessoa vai ter um perfil. Mas poder fazer essa troca, identificar o gatilho do que está induzindo essa fome e fazer algum tipo de troca. Exatamente por isso, aí a gente vai... Olha como é importante a entrevista, né, centrada no paciente, porque antigamente você tinha exatamente o paciente sendo tratado, digamos assim, por profissionais, né, cada um no seu quadrado lá, então ele ia para o nutricionista que tratava da dieta, ele ia isoladamente para o médico que tratava lá, né, de controlar os parâmetros bioquímicos, histórico de saúde, aí ele ia para o educador físico que só trabalhava. Então, na verdade, como esses eixos não se conversam, ficava muito mais difícil para todos os profissionais e, óbvio, para o paciente, identificar a inter-relação entre eles, né? Então, por vezes, quando você identifica hoje que um paciente ele tem déficit de sono, e aí pode ser aquele paciente que só dorme 4, 5 horas, ou pode ser até aquele paciente que dorme muito, mas que o sono não é de qualidade, né? Dorme horas, mas que o sono não é revigorante, você não tem um sono de qualidade. Ele tem quebras constantes, ou então ele demora a dormir, aí ele se estende na parte da manhã. Como você falou, né, o sono e as nossas atividades, né, ao longo do dia, elas não acontecem por acaso. Você tem todo um eixo endócrino metabólico que precisa ser regulado e precisa se manter assim, porque nós somos seres, né, dessa relação claro-escuro. Então, quando você tem uma inversão ou uma perda, né, da regulação das fases do sono, você altera, obviamente, as suas atividades da próxima fase, tá certo? Incluindo a sua produtividade, incluindo o déficit de atenção que você precisa ter para as suas ações profissionais, as suas outras ações do dia, e isso vai, obviamente, atrapalhando, né, vai impactando em como você se comporta perante a alimentação, em como você se comporta perante a atividade física, e aí às vezes a gente trata isso de forma simples, botando só, então você vai fazer a dieta X, né, regulando ali o déficit calórico, vai fazer atividade física, e aí por vezes o cara faz atividade física à noite, vamos supor, né? Poxa, mas se eu já tenho déficit, já tenho dificuldade para dormir, vou fazer uma atividade física, pensando numa restrição, né, maior de caloria, então vou ter um aumento de gasto calórico, jogo na parte da noite, ou seja, isso, ao invés de estar, entre aspas, ajudando no processo, pode estar impactando mais ainda em ele dormir pouco, né? Atrasando mais a hora do sono, atrasando mais o relaxar dele. Então, se você não tem uma interseção, ou pelo menos se você não consegue fazer uma classificação, uma estratificação de perfil do paciente com todos esses pilares, né, muito bem fechados, você pode fazer prescrições que vão mais, entre aspas, atrapalhar ou dificultar o progresso do processo de emagrecimento do que ajudar. E aí, quando a gente fala de estresse, quando a gente fala déficit de sono, quando a gente fala da nutrição, quando a gente fala da atividade física, a gente não pode esquecer, né, de um outro pilar, que é o pilar do controle que o indivíduo tem. Então, calma aí, para ficar claro, calma aí, para ficar claro. Quais são os pilares? Fala os 6. Então, até o momento, nós falamos, né, a nutrição, então, primeiro pilar da nutrição. Segundo pilar, a atividade física, tá certo? Esses dois, obviamente, são os dois mais batidos quando a gente fala de saúde, de emagrecimento, etc., né? Na nutrição, atividade física. Mas a gente tem os outros pilares. Então, o terceiro pilar que a gente mencionou foi o estresse. Comportamento estressor, comportamentos que estressam, como o indivíduo ele é classificado em situações de estresse, se ele é um indivíduo reativo, se ele não é um indivíduo reativo, se o estresse que o perturba é um estresse agudo ou é um estresse crônico, né? Quais são os tópicos relacionados ali àquela produção de estresse e como ele se comporta nas situações de estresse. Então, o terceiro pilar é o estresse. O quarto pilar, que aí está
interligado, né, é a qualidade do sono desse indivíduo, tá certo? O sono dele, que por sua vez pode ser impactado pela nutrição, que por sua vez é impactado pelo teor de estresse e pela atividade física, tá certo? Então, o sono, tratar o sono, né, como você falou, a higienização do sono, ou seja, o tratamento do nível de descanso desse indivíduo, ele é um pilar importante e afeta todas as outras esferas anteriores. E aí a gente estava entrando no quinto pilar, né, que é o controle de tóxicos, tá certo? Quando a gente fala de controle de tóxicos, né, vamos chamar aqui a atenção, né, para um controle de tóxicos que talvez sejam os mais usuais e aqueles que, de fato, a gente consegue ali perceber, né, que é um comportamento nocivo. Ou pelo menos em sua parte, um comportamento nocivo. E aí a gente chama atenção para o tabagismo, né? O tabagismo, a gente não consegue identificar, dentro da literatura científica, um ponto favorável dele para a saúde, tá certo? Então, a gente não consegue identificar um ponto favorável do tabagismo na saúde. E a gente sabe, né, que o tabagismo, né, o hábito do cigarro ou de qualquer outro tipo de tóxico que seja ligado ao tabaco, ele primeiro causa dependência e boa parte dessa dependência justamente está relacionado ao comportamento estressor, está relacionado a um déficit de sono, está relacionado a um comportamento de baixa atividade física, né? E, obviamente, induz ali a comportamentos alimentares deturpados, certo? Então, mais do que apresentar o controle de tóxicos como, né, comportamentos nocivos, é para que a gente perceba a interseção que ele faz com todo o resto, tá certo? A interseção que ele faz com os outros pilares que a gente já mencionou, tá? E o outro tóxico mais comum e que influencia também é o álcool, né? O uso de álcool, seja ele leve, moderado ou alto, né? Claro, quanto maior for a sua utilização, for a sua dependência, mais impacto negativo a gente vai ver, não só sobre os pilares que a gente está falando, mas sobre a qualidade de vida do indivíduo como um todo, tá certo? Sim. Então, E aí até vai o ter aquele momento... paciente que gosta de um álcool, né? Que bebe pra caramba. Né? Que final de semana, por exemplo, chega no final de semana, é festa para tudo que é lado. E aí fica também complicado, né? Para e Fica pensa. bastante complicado. Ou quem trabalha na noite, né? Esse shift work que eu falei, um segurança, um vigia, um garçom. Pessoal que trabalha mais na noite já tem mais acesso normalmente. Então depois a gente conversa um pouco melhor disso. Vamos para o sexto E pilar. aí, você falou de um ponto, né? Assim, quem tem a vida social, uma vida social muito agitada, né? É impactado. Quem tem uma vida social muito agitada e está no processo de emagrecimento, ou está querendo ingressar no processo de emagrecimento, é bastante perturbador, porque, de uma forma geral, as pessoas aceitam muito bem quando você está em tratamento de alguma doença. Tá? O indivíduo apresentar, eu estou com inflamação hepática, eu estou com efizema, eu estou, enfim, né, com Covid e tal. Então, as pessoas acabam aceitando mais o seu comportamento, né, de tratamento, a ação dos medicamentos que você vai lançar a mão e até alguma mudança comportamental temporária, porque você está doente, tá certo? Então, a gente vê Mas não muito isso com beber. várias doenças. Eu estou falando em relação à bebida, né? Mas quando você fala para a pessoa assim, não, hoje eu não vou, você está numa festa, então você fala assim, não, hoje eu não vou beber, não. Ah, mas por que você não vai beber? Não, eu estou fazendo uma dieta, eu estou num processo de emagrecimento, eu estou numa temporada de jogo e tal. A pessoa fala, para, só uma, não vai mudar, você é atleta, né? Você está tão bem e tal, só você tem certeza. Então, por vezes você passa aquele, né, até por aquela pessoa que, poxa, você não vai beber, mas por quê? Né? Então, é como se os seus amigos, né? Ou seja, o meio social, ele acaba te jogando para baixo, né? Entre aspas, quando você fala do controle de tóxicos simplesmente pelo processo de emagrecimento. Tá certo? Então, Com certeza. tudo bem você parar de beber porque você está com esteatose. Mas parar de beber porque você quer simplesmente controlar ali, né, o seu peso, ou reduzir um pouco o percentual de gordura, isso não é bem aceito, tá certo? Então, isso já introduz para a gente uma outra ideia, tá? Que é o comportamento social. Eu não estou dizendo aqui, Thiago, então a Raquel está dizendo que, né, a sociedade, de fato, atrapalha o processo de emagrecimento. Não, pelo contrário, né?
o relacionamento, o comportamento perante a sociedade, divino perante a sociedade, faz parte do sexto pilar ali da medicina do estilo de vida, né? Que são os relacionamentos. Então, você ter o controle de como você age perante os seus entes, perante os seus colaboradores, perante os seus pares, é importante. Manter bons relacionamentos, ser uma pessoa social. A nossa espécie é uma espécie sociável, tá certo? Existem vários Então, mas trabalhos... Raquel, deixa eu comentar um ponto aqui. Calma aí, deixa eu comentar um ponto aqui. Você estava falando dessa questão da bebida, que se for pela doença a galera aceita. Foi para night, eu fui para night. Olha, hoje eu não vou beber não. Mas por que aquela questão toda? Não, estou com esteatose hepática, o médico pediu para eu não beber. Aí a galera vai bater palma, né? Porque eu não estou consumindo álcool por conta que eu estou doente. Se for só porque eu estou no modelo mais fitness, não vou beber porque eu quero emagrecer, porque eu estou fazendo meu esporte, estou mudando o meu estilo de vida. E aí a galera vai ficar perturbando até o beber. Pô, mas só hoje e tal, estamos aqui, não sei o que lá. A gente já sabe disso. Isso acontece. Claro que a gente não está dizendo aqui que você... Não é só para bebida, né? Não é só para bebida. Para bebida, para alimentação, para baixa atividade física. Pô, você vai treinar hoje? Pô, mas você treina todo dia, né? Então é pro todo, na verdade. Sim, mas a gente está focando aqui agora na bebida. Estamos agora focando aqui na bebida, nesse particular, mas é para o todo. Só para colocar aqui para quem está na nossa audiência, não que você não possa beber, isso é óbvio. Você pode beber, eventualmente. Mas saiba que, se você perde o autocontrole frente à bebida, né, e realmente a sua vida social, cara, é muito agitada, toda sexta, sábado, domingo, tem muita festa e tem bebida toda hora, e você quer emagrecer, esse é o seu principal objetivo, fica muito distante o seu objetivo se você consome muito álcool, porque tem muita caloria, né? E caloria vazia, não te está trazendo nenhum nutriente. Então você também tem que se perguntar, cara, você quer emagrecer mesmo? É de verdade? Você está afim? Porque você tem que começar a mudar pequenos hábitos diários. Não espere também, não espere. Uma grande mudança, né, de um dia para o outro. Olha, a partir de amanhã não bebo mais nada. É muito difícil isso acontecer. E talvez nem recomendável, porque não vai ser, você não vai conseguir sustentar. Não sei se for um caso assim, de uma doença realmente, você tem que mudar da água para o vinho. Não sendo... pequenos hábitos, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas a mudança de pequenos hábitos todo santo dia pode contribuir para mudar o comportamento. Mas o que eu queria dizer aqui, uma outra coisa, que é o seguinte, a importância de uma palavrinha, de uma palavra, que por vezes é libertadora nisso daí. Qual a palavra? É o não. Falar não. Seus amigos vieram, pô, Thiago, bebe só hoje, que não sei o quê, nosso aniversário, tal. Não, hoje não. Você tem que aprender a falar não, porque você está no foco, né? Você está com o objetivo. E aí, não é que você tem que deixar de ser amigos deles, obviamente. Mas pare e pensa, Raquel, até a questão do relacionamento, que é o sexto pilar. Você vai começar a abordar ele na sequência. O sexto pilar da medicina do estilo de vida, relacionamento. Então, imagina, sou eu, Thiago, gosto de fazer esporte, quero emagrecer, quero ter um pouco de hipertrofia, meu estilo de vida é saudável. Tem como, no meu dia a dia, full time, aqueles meus 5, 6, 10 amigos mais próximos, não está nem aí para estilo de vida, não está nem aí para esporte, não está nem aí para qualidade de vida, só quer beber, só quer fumar, só comer fast food. Não tem como ser sustentável, porque você está no meio que não está te proporcionando. Então, na realidade, quando você quer um objetivo, né, vou fazer uma analogia aqui totalmente diferente. Você quer ter uma cabeça abundante, até para financeiramente falando. Você quer voar com as águias, financeiramente falando. Você tem que estar perto de pessoas que falam de dinheiro. Você tem que estar perto de pessoas que estão na sua frente em relação a empreendedorismo. Não dá para ficar só com aquela pessoa que só está falando de futebol. Está falando da próxima balada, da próxima festa. Não dá. Você tem que estar perto de você, de pessoas que vão te jogar para frente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, voltando para a nossa realidade? Você quer mudar teu estilo de vida? Mudar mesmo, começar a fazer exercício físico,
2 vezes por semana, começar a comer um pouquinho melhor, fruta na segunda, beber um pouco mais água, tirar um pouco do álcool e tal, é importante você estar dentro de um relacionamento, estou nem falando de marido, mulher, mas um relacionamento de pessoas no teu dia a dia que pensam e têm o mesmo objetivo. Vai facilitar muito do que estar em volta de pessoas que têm um pensamento totalmente o contrário, não está nem aí para isso. Então, o sexto pilar é o relacionamento. Exatamente. Sexto pilar é o relacionamento. E aí, assim, é claro, para quem está nos ouvindo aí, né, Thiago, para não passar a ideia de que a gente, então você se afasta de todo mundo que não tem ali o mesmo interesse em emagrecer que você. Não, não é isso que a gente está querendo levar, né? Mas, de fato, existem estratégias, digamos assim, para que você possa entrar no planejamento a longo prazo, onde você vai buscar nichos de relacionamentos que sejam mais encaixados com você, ou pelo menos que sejam mais próximos daquele objetivo que você vai traçar junto com os profissionais ali, né? Então, como você falou, de repente você vai atender um paciente que ele foi atleta ou teve uma vida esportiva, né, no início da juventude ali, e a vida dele, por vários motivos, enveredou para outro lado, e ele foi, né, engordando ao longo do tempo, foi ganhando peso, e hoje está doente, hoje é obeso. Então, uma das estratégias, por exemplo, para que você possa resgatar, né, esses bons relacionamentos é introduzir, né, ou hábitos que ele praticava lá atrás, não estou dizendo para ele jogar de novo, mas hábitos que se aproximavam àqueles que ele já fazia, como pequenas estratégias. Um dia na semana, 2 dias na semana, enfim, para que você possa, né, reintroduzir, digamos assim, em outros nichos de relacionamento esse indivíduo. Então, assim, são pequenos pontos, pequenas estratégias que o indivíduo precisa passar. Quando a gente fala de uma pessoa, né, de fato, com um tratamento para obesidade, né, mais bem estabelecido, você pega ali a obesidade grau 2, 3, aqueles indivíduos que precisam de fato, o que a gente costuma ver hoje, né, na terapia em si? E não é o tratamento da obesidade, não é só para o obeso. Né? O tratamento da obesidade, com a equipe multidisciplinar, ela trata, né, os familiares e os pares daquele obeso. Por quê? Porque se você não olhar para o entorno desse obeso, né, para os relacionamentos desse obeso, né, ele vai continuar naquele meio obesogênico, tá certo? E por vezes, essa obesidade ela tem um cunho, né, um início num trauma, numa dependência familiar, numa alteração de trabalho, que se estende ali e se instala na vida daquele indivíduo e na vida das pessoas. Então, quando a gente fala do pilar do relacionamento, não é só entre amigos, não é só, né, com o seu chefe, com o seu ambiente de trabalho. Eu estou falando do histórico de vida, onde ele está, o meio social, familiar, que está vinculado ali a um processo emocional para ele, tá certo? Então, esse é o pilar do relacionamento, tá? Então, indivíduos que possuem bons relacionamentos, relacionamentos afetivos, ou indivíduos que não têm relacionamentos, que não têm nenhum relacionamento afetivo, indivíduos que estão, né, que ficam mais no clasudo, né, assim, mais isolados, indivíduos que são abertos a novos relacionamentos, todas essas identificações, todos esses tópicos estão ali relacionados ao processo de relacionamento, ao pilar desse relacionamento. E aí, quando a gente identifica isso, fica mais fácil você criar estratégias, por exemplo, da atividade física, fica mais fácil você criar estratégias da nutrição. Então, se você já identifica que ele tem ali, né, uma vida social muito agitada, né, você vai ter que criar estratégias mais pontuais para tentar fazer com que ele siga ali aquele protocolo, aquele padrão de dieta planejado por ambos, tá certo? Se você já identifica que ele tem, né, uma baixa tolerância ao esforço, tá? Vou ter que criar estratégias de atividades físicas que possam ser introduzidas dentro da capacidade de tolerância de esforço dele, dentro da qualidade de sono, da disposição que ele me apresenta. Então, quando você hoje fala da medicina do estilo de vida, fica inviável, né? Fica praticamente impossível você prescrever, você tratar, seja em qual esfera da saúde for, sem olhar para esse todo, né? Sem olhar para todos esses pilares. Raquel, a gente vai solucionar todos os problemas da obesidade numa única entrevista, numa única prescrição? Não. Né? Na verdade, a ideia é você manter uma conectividade com esses pacientes. Né? A conexão paciente-profissional, a conexão paciente-treinador, a conexão paciente-médico, enfim.
E aí, quanto mais forte for essa conexão, mais natural, digamos assim, é o processo. Então, mais natural você mantém a prescrição, mais natural você consegue controlar e monitorar de perto. Uma coisa que eu percebo, e que eu particularmente passei a praticar isso, é tentar eliminar o julgamento, né? Porque antigamente a gente tinha muito profissional que falava, não pode fazer isso, não pode beber, não pode comer, não pode, né? E quando você faz isso, já está implícito na sua testa que você está julgando o indivíduo, está julgando porque ele chegou no seu consultório com excesso de peso, você está julgando porque ele chegou na academia sem ter feito o que você pediu, enfim, sem ter tomado os remédios que o médico prescreveu. Então, quando você coloca só essa fase do julgamento na frente, isso causa, né, um impacto negativo na conexão que você tem com ele e também na perspectiva dele, na expectativa dele de manter ali aquele retorno, né, de manter a adesão àquele programa, de fazer com que, de fato, ele alcance pequenos objetivos. Né? Então, tomar o cuidado com esse julgamento, ou pelo menos com a forma como você aborda determinados pontos ali no processo de tratamento, é de extrema importância para manter a empatia e manter a conexão com esse paciente, com esse indivíduo que você vai treinar, etc. Então, essa entrevista motivacional que acontece no início, né, na verdade, você não deve ter nenhuma questão de julgamento, não deveria ficar julgando se ele chegou obeso e por quê, não cabe a você. Você está ali como mentor, né, você está ali para auxiliar, né, você não é um profissional policial, como você bem colocou, pode, não pode, dicotomia, o alimento proibido, o alimento, sei lá, do inferno ao céu, cara, não é. Mas vamos traçar um raciocínio aqui, porque a live também daqui a pouco está terminando. Vamos traçar um raciocínio aqui, né? Essa questão do paciente quando chega no consultório, na verdade ela chega até antes. Não é o tema da live, isso é a jornada do paciente, não é o tema da live. Mas antes dele chegar no teu consultório, provavelmente ele já te conhece, ou por indicação, ou do Instagram, já viu o teu perfil e até já teve alguma conexão com você. Por exemplo, se eu sou nutricionista esportivo, trabalho com esporte, e talvez eu não tenha uma linha, sei lá, materno-infantil, a mãe não vai trazer o filho dela, a criança, para mim. Não tem porquê. Então você já começa a se conectar pelo feed do Instagram, Story, bom, onde eu vou, onde eu gosto de, sei lá, me alimentar, com qual tipo de alimento, restaurante, se eu curto esporte ou não, tudo isso já começa a conectar. Enfim, não é live de hoje. Mas conectou e a pessoa foi lá no teu consultório. E depois tem que ter a pós-consulta, né? Então tudo isso é a jornada do paciente, que deve ser uma Disneylândia. Você fazer da jornada dele uma Disneylândia. Você passar da expectativa dele, né? O over-delivery, entregar mais do que você está dizendo que vai entregar. Mas aí quando ele chega no consultório em si, para a gente poder fazer um raciocínio lógico aqui, para caminhar e dar sequência, tem a entrevista motivacional, que a gente já citou, onde a entrevista motivacional a gente consegue identificar, mergulhar mais profundamente naquele iceberg, né? Lá na profundeza, qual é a motivação do paciente, com perguntas abertas. Por que ele chegou até aqui no consultório? Como que a gente pode ajudar ele? Se ele já foi outro profissional ou não? Por quanto tempo? Se funcionou, não funcionou? Por que não funcionou? Contar um pouco da história dele, da maratona dele, até chegar naquele dia. Se o peso foi evoluindo ao longo do tempo, subindo, ou foi feito sanfona, né? Tudo isso tem relevância ali, o histórico dele. Né? Então, dentro da entrevista motivacional, né, tem escutativa, onde o paciente fala mais, onde ele é o centro, e o profissional escuta mais. Escuta e faz as intervenções no momento certo. Né? Então é isso, a escutativa. E aí a gente vai começar a identificar, nessa própria conversa, nesse bate-papo, nessa anamnese, os 6 pilares da medicina do estilo de vida que estão com o cliente. Então temos a atividade física, temos a nutrição, temos o sono, temos o manejo do estresse, temos o relacionamento e temos o controle de tóxico, né? o álcool e o tabaco. Tudo está ali, tudo vai ser conversado nessa primeira avaliação? Não dá, e até porque ele está direcionando também. Então a gente vai começar por onde? Tentar trabalhar onde? Caramba, onde, né, a dor, a transformação desse paciente é o que ele está trazendo para a gente. Claro que tem pontos que eu não consigo ir além. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, até educador físico eu sou, mas eu poderia estar indicando.
Então vai ter esferas ali que a gente não consegue ir até atrás. Olha, ele sofreu bullying lá atrás porque era obeso, e isso desencadeou. Cara, psicólogo. Não sou eu que tenho que ir até atrás ali, não domino isso. De repente, dependendo do seu grau de obesidade, por EMC, com comorbidade, vai ser indicado sim cirurgia. Você vai ter que fazer cirurgia. Ou tomar fármaco, né? Junto com a dieta, o estilo de vida, fármaco, você vai ser com médico. Enfim, aí é tal do multiprofissional. Normalmente, na nutrição, na sequência de uma anamnese dessa, bem aprofundada, né? E o paciente como centro, o paciente empoderado, ele é o chefão ali, vamos dizer, né? E sem julgamento nosso com relação a ele, na sequência, normalmente vem avaliação clínica, avaliação laboratorial, exame bioquímico, caso ele tenha trago, enfim. E aí você tem avaliação antropométrica, né? Normalmente assim, circunferência, enfim, adipômetro ou biopedância, e depois podemos ter, de acordo com tudo isso, traçar as metas, isso que eu quero chegar com você, né? Para fazer o planejamento dietético, entregar, seja na hora ou logo na sequência no dia seguinte, cada um trabalha de um jeito, ou pelo menos tentar fazer em 4 mãos, não que você faça tudo na hora, mas já faz um bom rascunho na hora para poder entregar o mais rápido possível, porque nada melhor você sair já com o planejamento feito. Quando você compra um livro, um e-book, você já tem acesso na hora. Você compra um livro na Amazon, talvez leve 3, 4, 5 dias, uma semana. Caramba, demora, você quer as coisas para ontem. Então, se você conseguir entregar, mas isso vai de cada profissional, habilidade e até tempo de estrada, né, know-how para poder entregar na hora, seria perfeito. Mas antes do planejamento dietético sair prescrito, tem todas essas considerações que a gente está comentando. E tem que ter um planejamento dietético baseado no que a gente vai entrar agora, né, que a gente gosta muito, que são as técnicas SMART. Né? Então, é uma sigla. A gente pode comentar um pouquinho delas agora, dessa técnica SMART. Uma ferramenta, na verdade, né? SMART. S-M-A-R-T. O que seria isso? O S, por exemplo. Ele chega, eu quero emagrecer, tal. E aí, mas calma. Vamos tentar alinhar esse objetivo com a realidade. Não, então, parece que a gente está aqui falando dos processos de emagrecimento, da qualidade de vida, dos pilares da medicina moderna, como se fosse uma coisa assim, então é fácil, tá? Estou ouvindo tudo isso de vocês, mas a gente faz como, né? Eu, a educadora física, o nutricionista, o médico, como é que existe esse manejo aí? E aí, como você falou, existem essas ferramentas, tá certo? Né, que vem já sendo batida aí há alguns anos, a área da psicologia é uma área, né, que utiliza até bastante esse tipo de ferramenta, que são as técnicas SMART, né? O SMART é uma palavra, né, que a gente traduz ali do inglês, e ela reúne, na verdade, cada uma dessas letras com um princípio de ferramenta a ser trabalhado. Então, o primeiro, né, que seria o específico da palavra, ela trata, na verdade, da especificidade, ou seja, de você encontrar um alvo específico dentro desse processo. Porque, concorda comigo, Thiago, quando o cara chega para você e fala assim, eu preciso perder peso. Tá, mas perder peso é vago, né? Perder peso, quanto de peso? Perder peso em quanto tempo? Perder peso como? Perder peso, né? A gente está falando de Começa perda quando? gordura, a gente está falando, né, de massa magra, a gente está falando de água, a gente está falando de quê? Né, de peso. Peso é genérico demais, tá certo? Então a gente tem que ser específico, até porque o indivíduo que chega no seu consultório pedindo ajuda, né, profissional, ele já sabe que ele precisa perder, ele já sabe que ele precisa emagrecer, tá certo? Então o que ele busca com você é uma ferramenta, é um auxílio profissional, uma orientação específica, tá certo? Então a primeira técnica é que a gente trace uma meta real, né? Ou seja, eu tenho o meu objetivo maior, meu propósito maior é fazer com que ele emagreça. Mas daí até você emagrecer, até cumprir esse processo, existem algumas etapas. Então a primeira etapa, na verdade, é a gente achar a motivação principal e dentro dessa motivação tratar essa motivação com especificidade, tá certo? Então, só para recordar aqui, porque tem pessoal entrando agora na live, Raquel, essa motivação, por exemplo, que a gente comentou aqui já na live, né? Eu quero emagrecer para poder diminuir minha lombalgia, eu quero emagrecer para jogar meu futebol, eu quero emagrecer para brincar com meu neto, eu quero emagrecer porque o meu lipidograma está alterado,
Eu quero melhorar, diminuir LDLs, aumentar HDL. Então, essa é a motivação, procurar motivação naquela entrevista motivacional, para poder direcionar por ali. Não é isso? Exato. Não, e aí na verdade, todo o nosso trabalho é em prol dessa motivação. Porque quando você, né, esquece a motivação da pessoa, do teu paciente, do teu cliente, você começa a trabalhar um processo ali que você acha que vai dar certo, por vezes não dá. Porque aquilo ali é muito importante para você. De repente, reduzir o percentual de gordura de 26 para 21 é importante para você, mas para o paciente é mais importante ele reduzir a lombalgia, como você falou. Às vezes ele nem Aí já olha é para letra aqueles M. gráficos que você mostra. Às vezes ele nem olha para aquele gráfico que você mostra, mas ele olha, pô, reduziu muito as dores no joelho, a lombar, né? Então, ou seja, você tratar, na verdade, com a motivação como principal eixo norteador do processo de emagrecimento do seu paciente, do seu cliente. E aí, dentro desse processo, até o seu discurso muda, né? Então, às vezes, você está querendo dizer para ele assim, não, olha só, a gente precisa intensificar o treinamento físico, mas eu não vou dizer para ele que o treinamento físico precisa ser intensificado porque ele precisa emagrecer mais 2 quilos, mais 3, mais 10. Mas olha só, se eu intensificar o treinamento físico, seu músculo fica um pouco mais resistente, você fica mais tolerante ao esforço e as dores na lombar tendem a diminuir. Então, percebam que o discurso e a orientação que você tem que fazer, ela muda em função do quê? Da motivação. O resultado final, ele vai ser o mesmo, né? Alcançar o processo de emagrecimento sustentável ou alcançar as metas ali. Mas a forma como você trabalha isso na sua prescrição, ela é diferenciada em prol do fator motivacional principal. Então, dentro dessa ferramenta Smart, que você estava comentando, a primeira é a letra S, que é o específico. Então, não adianta chegar, eu quero emagrecer, quero emagrecer. A gente tinha que até ajudar o paciente a entender o que é isso. Quero emagrecer, a gente já sabe, mas aí você bem comentou. Quanto? É uma pergunta importante. São 2 quilos, 4, 8, 10, 20, quantos quilos? Em quanto tempo? Que vai ser uma outra letra, que é o T do Smart, né? Temporal. E você estava comentando também da motivação, que é a questão da lombalgia, enfim, que é a segunda letra do Smart, é o M. O M é a métrica mensurável. É importante você, no caminho, né, ir analisando as métricas, mas uma métrica adequada. Normalmente, pelo menos historicamente, quando eu me formei, 20 anos atrás, a grande métrica na nutrição para avaliar se estava tudo indo muito bem era o MC, percentual de gordura e, quem sabe, até exame laboratorial. Está vendo que esse parâmetro no papel, esse número diminuiu? Então melhorou. Está vendo que esse número aumentou, do HDL, por exemplo? Olha, então está melhor, você está melhorando. Mas a gente não está tratando papel, eu não estou tratando número, estou tratando uma pessoa. Ótimo que o HDL subiu até um certo ponto, tá? Dependendo da faixa da HDL muito alta também não é ruim, mas enfim, na live disso. Mas ótimo que os parâmetros metabólicos, bioquímicos estão melhorando. Mas essa não é a grande motivação dele, como você falou. Então, ter uma métrica ajustada, uma métrica que você realmente possa comemorar com ele. Olha, entrei na roupa, olha, minha lombalgia diminuiu, já consigo correr, jogar meu futebol, brincar com o neto. Essa métrica que você tem que ter, porque é muito chato para o teu paciente, a cada vez que ele vai no teu consultório, você só fala de percentual de gordura. Você só fala de MC. Exato. E fala que está melhorando. Fala de peso na balança, do peso corporal. Só então, isso. Assim, a gente tem tanta ferramenta para usar, para pautar, né? E aí, óbvio que o profissional, um bom profissional, ele tem uma mala de ferramentas adequada, né? Então, olhar só para o peso na balança, eu costumo, por exemplo, falar para os meus clientes, assim, eu não estou interessado no teu peso na balança, né? Estou interessado em outras coisas, em outras funcionalidades que você pode produzir com o mesmo peso corporal. Né? Então, se está tudo fluindo, um dia o peso corporal vai ser reduzido. E aí, como você falou, estabelecer as métricas são importantes. E eu só posso estabelecer a métrica quando eu tenho um alvo específico. Então, se eu consigo lá na primeira letra, né, no específico, já ajustei com você, com o meu paciente, que a gente vai ter como alvo isso aqui, a métrica ela é pautada e ajustada para isso, não para outra coisa. Tá certo? Ah, Raquel, então você quer dizer que eu só tenho que ter um alvo? Não, você pode até ter alguns alvos, né, de saúde ao longo desse processo. Mas você tem que ter métricas ajustáveis para cada um deles e eles têm que ser coerentes, né? Eles têm que ser coerentes também. Porque aqui senão a gente você pode cair a qualquer momento, tá? A live tem 1 hora já. A gente pode cair a qualquer momento. Não sei se a live passa de 1 hora, só para saber. Já passou, então. Mas para fechar o raciocínio, então, Thiago, então a gente tem que ter
uma ferramenta específica, criar alvos específicos desse processo de tratamento, métricas que são ajustáveis, né, de acordo com o alvo específico que você colocou, e elas têm que ser, né, atingíveis. Ou seja, não adianta a gente criar metas específicas que sejam muito difíceis de serem alcançadas. Então, se você não consegue, né, enquanto profissional, traçar aqueles objetivos de curto, médio e longo prazos adequados ao seu paciente, ao seu cliente, é porque a avaliação inicial ela está falha. Tem que ser realista então, e objetiva, né? Pequenos... Realista e objetiva. Exato. Esse objetivo então, tem que ser realista e objetiva. O ar, né, de acurável, ela tem que ser ajustada, ela tem que ser real, né? Para que, de fato, primeiro, o indivíduo possa alcançar aquilo. Ele tem que ser atingível. Porque se é um tratamento que ele nunca vai alcançar, ele não tem por que se tratar com você. Né? Se ele nunca vai alcançar aquele objetivo, esse processo já não precisa nem começar. E esse processo, como eu falei, eles têm que ser coerentes, os alvos que você seleciona com o seu paciente que você trata, ele tem que ser relevante para o paciente, que é a letra R do SMART, né? Ele tem que ser relevante para o seu paciente e, por vezes, existem pacientes que demoram a identificar o que de fato é relevante para ele. Ele tem uma motivação, ele quer emagrecer, ele quer voltar a jogar, ele quer entrar, às vezes, no vestido de casamento, mas, às vezes, é tanta coisa que ele precisa fazer, que ele precisa ajustar, que ele tem uma dificuldade em saber o que é relevante dentro desse processo. E aí entra, mais uma vez, a especificidade, ter metas realistas e que sejam relevantes para o processo de emagrecimento. E com prazo. Relevantes para o processo de emagrecimento. Oi? E com prazo. Tem que ter um prazo adequado. Essa questão que você estava comentando... A gente chega na última letra, né? A questão do prazo é justamente do time desse processo. Então você veja, por exemplo, ele chegou lá no consultório, quer emagrecer. Para cada objetivo que a gente traça, a gente tem um prazo. Né? Um prazo para alcançar e um prazo para monitorar. Por vezes, a gente planeja um determinado prazo que, no meio do caminho, a gente está vendo que eu preciso vou demorar mais tempo para atingir, ou que eu já atingi muito rápido, muito fácil. Então, eu preciso renovar isso. Tá certo? Então, fala lá, Thiago, olha como ele chegou lá no consultório, ele falou, quero emagrecer. Olha como já melhorou com a técnica SMART. Não, você quer emagrecer com 5 quilos no prazo de tanto e fazendo isso. E o fazer isso é mudar o hábito que ele está buscando com a gente, com a nossa ajuda. Não adianta ir de peito aberto, só com a coragem, com força de vontade, virar a chave, foco, isso não funciona. Só isso não, existem técnicas para isso. Então, por exemplo, uma coisa aqui bem boba, sei lá, olha só, você vai começar toda segunda-feira a comer fruta e legume, que nunca comeu fruta e legume. Aí na segunda-feira começa a comer fruta e legume. Que aí, sei lá, ele bebe todo dia 2 litros de Coca-Cola. Vamos beber 1 litro de Coca-Cola por dia agora, mas já diminuiu. O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Você que quer começar a fazer atividade física, começar a fazer uma nutrição melhor, pensa aí uma coisa assim bem fácil que você consiga fazer. Pensa de uma nota, de 0 a 10. O 10 é o mais fácil possível. O 10 é moleza de fazer. Então, por exemplo, vamos beber mais água? O quanto é difícil isso para você botar na tua rotina? Beber mais água. Ah, beber mais água eu consigo, Thiago. É uma nota de 9 a 10, eu consigo. Então faça. Por 2 semanas, é um desafio. Ah, eu consigo dar uma caminhada ali na rua todo santo dia. Faça. Por 2 semanas. Então, quando você começa a mudar o hábito, e 2 semanas parece ser um prazo adequado, né, você, conseguiu fazer. Aí você pula para o próximo hábito. Claro que você tem que ficar de olho no hábito passado, senão ele volta na rotina. Deixo de comer fruta, volto a tomar os 2 litros de coca e paro de caminhar. Então, assim, pensa no sarrafo mais fácil possível. Não adianta querer, não sei cozinhar. Ah, não, amanhã você vai começar a saber cozinhar, tem que cozinhar para ter dieta. Cara, mas o sarrafo é muito alto, não vou conseguir fazer. Né? De uma nota de 0 a 10, sendo 1 mais difícil, nessa escala, é 1, cozinhar não dá. Mas, de repente, eu posso ir para o cinema, no meio obesogênico, controlar. Não vou comer a pipoca com 1 litrão de coca no cinema. Consegue fazer isso? Consigo fazer isso. De pequenos hábitos. Mudar pequenos hábitos todo santo dia, durante 2 semanas, depois você pula para o outro. Seja na esfera do sono, seja na esfera da atividade física, nutrição.
Pô, vamos dormir melhor? Vamos dormir melhor. Durante 2 semanas, você consegue desligar o teu celular 1 hora antes de dormir? Consegue desligar a televisão? Consegue não tomar café, cafeína logo antes de dormir? Você consegue, de repente, ler um livro, uma música, tomar um banho mais quente? Durante 2 semanas, essa é uma mudança de um pequeno hábito. Talvez no sono você consiga, mas não está preparado nesse momento para tirar o fast food, mas já melhorou o sono. Não está preparado, de repente, para fazer atividade física, mas já consegue fazer uma outra esfera da tua vida. É isso que a gente está querendo dizer. Veja qual é o sarrafo mais baixo, começa por ele, né? Faz durante 2 semanas, deu certo, pula para outro, depois pula para outro. E assim vai. Né? Não adianta querer realmente trocar de um dia para o outro. Foi a vida inteira obeso, a vida inteira sedentário, e quer amanhã viver de hortifruti e ir para academia todo dia. Com 3, 4 dias, está todo arrebentado, cheio de dor muscular tardia por conta do exercício físico, e aí vai dar 1000 desculpas, 1000, para não continuar da academia e para não fazer a tal da nutrição. Aí já era. Então pensa nisso, dentro dessa técnica SMART, que tem todo o objetivo traçado, com prazo, com sarrafo ajustado, segundo a sua motivação, você tem que pensar não naquela grande mudança, grande virada de chave, que isso não vai acontecer. Tá? Pequenas mudanças de hábito, pequena coisa. Bom, agora eu não vou mais fazer isso. Tenta durante 2 semanas. E aí vai vendo. E no final, a cada semana, dá uma olhadinha aqui no retrovisor, a cada semana, vê o que deu certo e por que deu certo. Vê o que deu errado e por que deu errado. O que eu posso melhorar? Só sei de uma coisa, se você continuar fazendo tudo o que faz, vem fazendo e não vem dando certo, não tem como você melhorar. Você pode ficar cheio de desculpa, mas um campeão não faz com desculpa. Também faz com um pouquinho de atitude, né? Faz com um pouquinho de... mais do que motivação, tá, Raquel? É mais do que motivação. É fazer o que tem que fazer. Fazer o que tem que fazer. Você não escova dente todo dia? Escova dente todo dia. Não toma banho todo dia? Não faz? Não é constante? Consistência? Bom, se eu tenho que comer fruta, tem que comer fruta. Se eu tenho que dar uma caminhada 3 vezes na semana, que seja, vou dar uma caminhada 3 vezes na semana. E para de desculpa. Faz o que tem que fazer. Eu sei que não é tão romântico assim, mas é porque o tempo da live está acabando, mas é por aí. Também tem que ter consistência, né? Dedicação. Thiago, e assim, a gente, nós somos imediatistas, né? Um pouco imediatistas, tá certo? Isso é até uma das razões pelo qual as pessoas entram em ansiedade perante os desafios. Mas o que eu costumo dizer para as pessoas, às vezes você vai chegar na academia, vai se esforçar, né? Tem todo aquele esforço físico, a tolerância e tal, e você olha no espelho e você não vê mudança nenhuma. No dia seguinte, você vai fazer a mesma coisa, você vai para a academia, você olha no espelho e não vê mudança nenhuma. No terceiro dia, você também não vai ver mudança nenhuma. Mas o problema não é aquela sessão, aquele dia, aquele ponto sacrificante. A ideia é construir, como você falou, um projeto de vida, porque vai ter um dia que você vai olhar para o mesmo espelho e você vai falar assim, peraí, não tá igual, né? Vai ter um dia que você vai olhar para a sua geladeira e vai abrir e vai falar, não, peraí, não tá igual, tá diferente, a geladeira tá diferente, o meu prato tá diferente, o meu comportamento tá diferente, eu não bebo mais tanta Coca-Cola, ou seja, já não tá aquele sacrifício inteiro e eu tô vendo resultados que são coerentes com o que a gente começou a fazer. Não precisa olhar no espelho, as pessoas vão falar. E aí, a partir daí, que na verdade você literalmente identifica a mudança de chave, a virada de chave. Olha só, o seu sacrifício, né, ele vem acompanhado de resultado. Isso é para qualquer esfera da nossa vida, né? No trabalho, em casa, nas relações familiares, nas relações produtivas, na relação da qualidade de vida. Tá certo? Como você falou, não é uma coisa pontual, não é uma mudança de vida para um dia, para 2. É para pensar lá na frente. Tá certo? A gente vai envelhecer lá na frente. Que a gente fala, para o emagrecimento, né? Tem que curtir o processo. Não é o ponto final. Curte o processo, cara. Vai para academia, vai fazer exercício, vai melhorar o sono, relacionamento, atividade física, nutrição. Curte o processo, que lá na frente a conta fecha. Mas não é para ficar focando só lá na frente, a conta. E a questão do espelho que você falou, que vai entrar roupa e tal. Antes do espelho, as pessoas vão ver, vão falar. As pessoas vão perceber. Entendeu? Os teus amigos. Cara, tá mais magro, ou tá melhor e tal. Isso acontece. Essa transformação. Né? E não é nada sofrido, na verdade. O sofrido é ficar com 200 quilos, 150 quilos. Pô, apneia do sono por conta da obesidade. E um monte de comorbidade, isso é mais sofrido, imagino.
né? Com Uma certeza. doença, uma doença. Então, acho que é isso. E para quem quiser saber até mais do tema, mais do assunto, tem um e-book no tema. É só entrar lá no meu Instagram, Prof. Thiago Leite, né? Você encontra na minha bio, na bio da Raquel também tem, né? Que é a Exato. ProHealth. Então, assim, é um tema que a gente falaria certamente muito mais tempo aqui, né? A gente não tem o tempo necessário para abordar tudo, para esclarecer tudo, mas todas essas informações e outras mil mais detalhadas possíveis estão contempladas aí no e-book Emagrecimento Muito Além das Dietas, né? Lançamento aí da ProHealth, produção do professor Tiago. Então, está, né, as informações tanto no nosso perfil e no link da bio, de ambos, tá certo? Convido a todos aí a fazer essa leitura, porque realmente é uma leitura de qualidade, é uma mudança nas atitudes profissionais, provoca de fato mudanças nas atitudes profissionais e só tem aí a gerar um pouco mais de resultado para quem vai Sim. trabalhar, né, com essa clientela aí que tem crescido bastante. Tem várias Tiago, dicas muito práticas ali, obrigada. por exemplo, uma coisa que eu me lembro. Tem várias dicas práticas lá, por exemplo, você botar stickers, né, aqueles stickers coloridos, em pontos ali no carro, na geladeira, no laptop, no computador, no celular, quando você bater ali, opa, tem que beber água, opa, tem que comer fruta, que está escrito. Isso é uma dica bobinha, que funciona. Às vezes você botar um elástico aqui, ó, bota o elástico no punho, o elástico na mão, que você pega o celular toda hora. Vou pegar o celular, opa, um elástico. Aí já está associado. O elástico é beber água. O elástico é não sei o quê. É fazer um exercício. Você está toda hora vendo, toda hora olhando. Então também tem essas dicas. No livro, ele tem a parte bioquímica, tem a parte fisiológica, na primeira parte. Segunda parte tem a parte comportamental e depois a medicina do estilo de vida. Né? E aí com essas técnicas smarts aí. E até porque você pode chegar num determinado contexto para cada pilar da medicina do estilo de vida. Como eu comentei, às vezes eu já fui no shopping, o paciente já foi no shopping, já comprou o tênis, já procurou a camisa, já está pronto para correr, para fazer exercício, ele está motivado, já está na ação. Mas, de repente, para o sono, ele ainda não tem condições de libertar da televisão, né, se libertar do smartphone, do celular, logo antes de dormir. Ele não está preparado para isso. Ele está no nível mais abaixo, mas para fazer exercício ele está. De repente, para o fast food, ele já está mais preparado também. Então, o profissional também consegue identificar, e o livro também mostra, que dependendo do paciente, ele vai estar mais preparado ou não para ser modificado junto com ele, né, já que ele é o centro, nos 6 pilares da medicina do estilo de vida. Você não está de prontidão dos 6 pilares. Não é verdade? Você não está de prontidão dos 6 pilares da medicina do estilo de vida. Então, você pode estar em algumas fases ali, saber identificar para ser mais assertivo também é uma dica que o livro também conta. Exato. Uma pena que o nosso tempo está acabando, Thiago, porque a gente ia entrar em outras, né, em mais discussões aí, mas como você falou, eu acredito que quem nos ouviu até agora e tal, e quem é profissional da área, né, e até mesmo aqueles que estão ali passando por processo de emagrecimento, né, o próprio paciente, ele se beneficiaria com essas técnicas, com a leitura em si do livro, porque é bastante enriquecedor, tá certo? Sim. Eu te agradeço, né, a oportunidade, né, obviamente a colaboração aí, da gente continuar trabalhando junto, esclarecendo esses pontos, e me despeço aí dessa live, fechando o feriado, tá certo? Agradecendo aí a todo mundo que nos assistiu. Tá bom. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado aí a presença de todo mundo, a audiência. E vamos que agora tem jogo do Flamengo, né? A gente tem que dar uma olhadinha porque a Libertadores está na porta. Estou vendo que meu amigo flamenguista Rogério Fernandes entrou. Meu amigo flamenguista Luiz Marcondes, fera aí em nutrição também, na questão até toda a jornada do paciente, ele é flamenguista. E todo mundo aí. Minha mãe, ó, Lúcia Maria, estou vendo aqui. Fala, mãezinha. Mãe pela primeira vez na live, em participação especial. Valeu, mãe. Obrigado. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Outras lives virão. E boa noite para todo mundo, então. E é importante, assim, né? A galera que gostou, que puder compartilhar, ou até que quiser sanar dúvidas pontuais, manda pra gente, tanto para o perfil do